Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos para mais esse estudo da noite de hoje. Vou pedir para a Denise fazer a abertura para nós, o estudo da noite. Boa noite. Boa noite a todos. Vamos então nos preparar para mais uma noite de estudo, pedindo a Jesus que nos dê a possibilidade da compreensão para tudo que for falado na noite de hoje e que possamos receber as bênçãos de Deus, a iluminação e a proteção em todos os dias da nossa vida. Com a oração de Jesus, damos por iniciado o nosso estudo da noite. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal, que assim seja, graças a Deus. Obrigado, Denise. Bom, então nós estamos no livro da Gênese, capítulo 16, Teoria da Presciência. E nós vamos lá no tópico número 12 e vamos retomar, o nosso estudo e vamos falar muito a respeito da questão do livre-arbítrio. Mas antes de falar do livre-arbítrio, que eu escolhi um tema aqui do livro do Leon Denis, nós vamos ler esse tópico 12 e vamos ver o quanto que o livre-arbítrio influencia totalmente em nossas vidas, nas nossas decisões e na nossa própria conduta também. Então vamos ver. Lá no 12, diz assim: os acontecimentos vulgares da vida privada são frequentemente a consequência da maneira de agir de cada um. Aquele será bem-sucedido segundo suas capacidades, sua habilidade, sua perseverança, sua prudência e sua energia, em assuntos nos quais outro malogrará por sua insuficiência. De modo que se pode dizer que cada um é o arquiteto do seu próprio futuro, o qual não está jamais submetido a uma cega fatalidade independente da pessoa. Conhecendo o caráter de um indivíduo, facilmente se lhe pode predizer a sorte que o espera, no caminho ao qual se aplica. Então, nós estamos vendo que nós somos responsáveis pelo nosso próprio destino e, inclusive, que quem trabalha muito é a nossa vontade, a nossa liberdade. A partir daí, dependendo da nossa habilidade, da nossa perseverança, do nosso esforço, nós podemos vir a atingir um progresso. Estamos condicionados à lei de liberdade. Dentre essa lei, sendo uma lei divina, nós observamos que o livre-arbítrio é algo que Deus nos outorgou para termos a liberdade de escolhermos o caminho que devemos de seguir. E lá no livro do Problema do Ser, o Destino e da Dor, do Leon Denis, importante lembrar que Leon Denis, ele foi um espírita fervoroso, estudioso, já depois do desencarne de Kardec, e o mentor espiritual do Leon Denis é o Jerônimo de Praga. E para quem não conhece, o Jerônimo de Praga era o companheiro do Jan Hus, que na realidade era uma das encarnações de Kardec. Ou seja, na época, na pré-reforma, nas ideias da reforma protestante, nós vamos ver Jerônimo e Jan Hus andando lá pelas Tchecoslováquias, se podemos assim dizer, em Praga, fazendo os seus sermões, indo contra a igreja, os seus abusos, e interessante essa ligação de Leon Denis com Jerônimo de Praga. Então, ele diz assim, no capítulo 12, o livre-arbítrio do livro O Problema do Ser e Destino da Dor. É interessantíssimo isso para nós. A liberdade
é a condição necessária da alma humana. Então, é necessário para nós essa liberdade. Sem ela, não poderia construir seu destino. Então, nós temos essa capacidade de raciocinar, essa capacidade de decidir, essa capacidade de visão, essa liberdade, e aí nós construímos o nosso destino. E no livro da Gênesis, ele coloca bem aqui que as capacidades, a perseverança e tudo mais, nos torna arquiteto do nosso próprio futuro, ou seja, o futuro é o destino. E aí a comparação da combinação de pensamentos que move toda a nossa doutrina espírita. E aí ele segue adiante. E é em vão que os filósofos e os teólogos têm argumentado longamente a respeito desta questão. A competição tenha obscurecido com suas teorias e sofismas, voltando a humanidade à servidão em vez de a guiar para a luz libertadora. Quando nós iniciamos o nosso estudo do livro dos Espíritos, nós fomos lá naquela questão onde existiam os sistemas, as teorias, os sofismas, e todos os sistemas foram estudados. E Kardec, na orientação do Espírito da Verdade, ele rejeitou todo o sistema, todo aquele costume, toda aquela situação eclesiástica que existia na época, ou as teorias mais absurdas que existiam, para poder trazer o pensamento novo, que é a doutrina espírita. E aí ele continua. A noção é simples e clara. Os druidas haviam-na formulada desde os primeiros tempos de nossa história. Está expressa nas tríades por esses termos, ou seja, há 3 unidades primitivas. Olha o interessante dessas 3 unidades primitivas. Deus, a luz e a liberdade. Deus, luz, liberdade. E aí nós vemos, né, quando a gente estuda a doutrina, nós vamos lá olhar as encarnações de Kardec, sabemos que ele foi um dos druidas na sua época. E, logicamente, com toda certeza, Leon Denis também compartilhou com ele essa experiência. E é por isso que aquilo que os druidas acreditavam vem de encontro à nossa doutrina espírita. E ele continua. À primeira vista, a liberdade do homem parece muito limitada no círculo das fatalidades, que o encerra. Necessidades físicas, condições sociais, interesses ou instintos. Quando ele coloca isso, fatalidades que o encerra. Necessidade física, condições sociais, interesses ou instintos. Aí nós vamos lá no livro dos Espíritos, nós vamos ver sobre a influência da matéria em nossas vidas. Mas mesmo com a influência da matéria em nossas vidas, na questão dessas fatalidades que nos encerram das necessidades físicas, condições sociais, interesse ou instinto, nós temos o nosso livre-arbítrio. Então, nós podemos, através do nosso livre-arbítrio, exercer toda uma liberdade para construir o nosso futuro. E aí ele vai além. Mas, considerando a questão mais de perto, vê-se que essa liberdade é sempre suficiente para permitir que a alma quebre esse círculo e escape às forças opressoras. Ele está chamando de força opressora aquilo que nos acorrenta às necessidades da matéria. E está colocando muito quebrar o ciclo, ou seja, quebrar a escravidão. Então, nós estamos num círculo que ele é vicioso, ele é escravivista e, logicamente, nós precisamos nos libertar das forças opressoras, ou seja, pensar por nós mesmos. Não sermos mais dirigidos por aqueles que estão em competição e que vêm e que submete a humanidade à servidão. E a doutrina espírita nos ensina isso, que nós temos a liberdade de pensar, que nós temos a liberdade de raciocinar, que nós temos a liberdade de agir.
porque é uma lei divina. E aí a gente olha a tríade de novo: Deus, a luz e a liberdade. A gente vai seguir um pouquinho mais, e aí eu vou ver aqui, a gente para poder falar um pouquinho a respeito disso. Aí ele vai falar, mais importante ainda, a liberdade e a responsabilidade são correlativas no ser e aumentam com sua elevação. É a responsabilidade do homem que faz sua dignidade e moralidade. Sem ela, não seria ele mais que um autômato, um joguete das forças ambientes. A noção de moralidade é inseparável da de liberdade. Então, toda liberdade, ela implica em responsabilidade. Ou seja, nós somos diretamente responsáveis pela ação da nossa liberdade, inclusive a do pensamento. Então, a nossa liberdade do pensamento, ela é aquela que determina a nossa condição moral. E é aí que Deus observa as nossas vidas pelas intenções que carregamos. E, importantíssimo, Leon Denis, fervoroso adepto da doutrina espírita, nos traz palavras maravilhosas que combinam diretamente com o Livro dos Espíritos, nessa parte, tá? Tem uma pergunta aqui. Tudo bem, Lucila? Então tá bom. O Júlio está perguntando: pelo que li e entendi, todos nós estamos à mercê de coisas boas e ruins, de acordo com a nossa conduta na Terra e também pelo plano reencarnatório. Mas, se devemos nesse plano, é possível alguém ou alguma fatalidade cumprir essa sentença? Por exemplo, um acidente em que alguém vitimiza com a amputação de um membro? Bom, aí a gente pode pensar assim: como ele colocou aqui, muito bem claro, né? Arquiteto do próprio futuro, pode ser bem-sucedido ou não, de acordo com a sua habilidade e sua perseverança, tá? E que ninguém é submetido a uma cega fatalidade. Ou seja, o livre-arbítrio é que vai definir muito dos momentos em que nós estamos, principalmente percorrendo o nosso caminho de crescimento. Se temos, dentro do âmbito de correção das nossas vidas, determinados momentos que são importantes no projeto reencarnatório, aonde vamos pedir ou acordar com a espiritualidade, que deverá de acontecer uma doença grave, que vai acontecer um acidente grave, e que em determinado momento nós vamos precisar daquele chamamento de atenção para que a gente modifique a nossa conduta, a pedido nosso mesmo, vai acontecer. Mas não é uma cega fatalidade. Aí foi um pedido, ou pode ser também uma determinação da espiritualidade, para que determinado momento venha acontecer, e que nós entendamos que aquilo, se quando estamos encarnados, é o fim do mundo, que nós vamos perder uma parte do nosso corpo, que de repente nós não vamos poder mais andar, que de repente podemos estar em estado vegetativo. Então, cada um vai experimentar, de acordo com a sua necessidade, aquele momento que é só seu. Então, é o momento do repensar. Aí temos dois caminhos: resignação ou a revolta. E aí podemos, de repente, ceder à revolta. E aí piorar a nossa situação. E nós vimos isso com muita frequência. As pessoas, às vezes, não aceitam o destino que eles acham que lhe foi imposto, ou pela sorte, ou por qualquer outra coisa, e se colocam nessa situação em que eles não podem, de repente, reagir àquilo, que eles gostariam de reagir com força. E, às vezes, até entendem que a falta do bem material é um grande impedimento para que ele se cure. Então, ele vai para o caminho errado. Ele tem um pensamento errado. Por isso que é importante, dentro da doutrina espírita, principalmente nós que somos aprendizes da doutrina, que a gente tenha esse esforço de entendimento.
Porque pode acontecer conosco. E se acontecer com alguém que está próximo de nós, que não tem esse entendimento, é a nossa obrigação, o nosso dever moral de auxiliar. A gente sabe que é muito difícil chegar com uma pessoa que, de repente, está num estado lastimável, vítima de um acidente, perdeu algum membro, ou mesmo até por questões de diabetes, perder, amputar as pernas, ou os dedos, não se sabe, mas chegar essa pessoa e dizer para ela, olha, calma, espera um pouco, as coisas podem melhorar, depende de você. Comece a aceitar a situação em que você se encontra. Sabemos que é difícil isso, porque aquela pessoa não está querendo ouvir aquilo. Ela está buscando o milagre. O milagre é o sistema do mundo. Por isso que ele coloca aqui que esses sofismas, essas teorias, eles conduzem a humanidade a uma servidão. Então, ficamos amarrados a esses sistemas, a essa situação em que nos coloca, através das necessidades físicas, das condições sociais, a uma inteira escravidão. Isso vem e nos faz mal. Espero que eu tenha respondido para o Júlio, ou próximo disso. Bom, só para a gente dar sequência, alguém mais? Eu quero falar. Sim. Só não ficou muito claro para mim quando a Lucila perguntou quando você não sabe, muito será cobrado, aí você disse assim que aí a pessoa que pouco sabia vai encontrar uma ajuda e no caso a Lucila também encontraria, tá? Depois de desencarnados, os dois teriam ajuda. Qual a diferença? Porque assim, eu posso pouco saber, não entender nada da doutrina, morrer e encontrar uma ajuda, ou ver a ajuda mais rápido do que a Lucila, que sabe bastante. Qual que é a diferença? O que vai acontecer de diferente eu não sabendo e ela sabendo muito no momento em que encontra ajuda? É que nem ele coloca aqui, né? De novo, a gente fala, ó, aquele que tem a sua maneira de agir, ele vai construir o seu futuro de acordo com as suas capacidades, sua habilidade, sua perseverança, sua prudência e sua insuficiência. Então, cada um é arquiteto do próprio futuro. E aqui ele coloca, também agora no livro do Leon Denis, que a nossa liberdade parece muito limitada ao ciclo das fatalidades que encerra necessidade física, condição social, interesse ou instintos. E aí nós vamos observar o grau de evolução. Quando ela coloca essa questão que ela formulou anteriormente, ela deixou claro que pessoas espíritas, pelo que eu entendi foi isso, pessoas espíritas que têm o mesmo grau de conhecimento podem estar em situações diferentes no mundo dos espíritos, umas com mais entendimento e habilidade do que outras. Mas o que vai determinar a condução do destino dessa pessoa são as suas intenções, a sua ação no mundo. E que, se ela estiver negligenciado alguns das ferramentas que lhe foi dada, então ela vai estar na situação de ser ajudado. Então, ela vai passar pelo umbral, não se sabe o tempo que vai ficar nesse umbral, até o momento que a consciência dela tiver um equilíbrio. A partir daí, ela vai ter um novo recomeço. Então, é dessa maneira que funcionam as coisas. Agora, é difícil você pegar, por exemplo, aquele que segue adiante e aquele que fica e marcar uma diferença sabendo que aquele é mais moralizado que o outro, porque a única diferença que vai ter é essa moralização, que vai indicar o seu tempo de permanência no umbral. Então, você pode ficar de minutos a meses, outro pode ficar de minutos a séculos. Mas ajuda sempre vai vir. Então, ninguém vai ficar abandonado quanto a isso. Agora, também, essa liberdade, que é muito limitada, ela está condicionada a essas necessidades físicas, a essas condições sociais, aos interesses, aos instintos. Então, isso é que nos aprisiona nas condições de nós construirmos o nosso futuro.
E qual que é o nosso futuro? É o mundo dos espíritos. Mas ninguém quer ir para o mundo dos espíritos agora. Todo mundo entende que a vida é essa e agora. E que está bom aqui e que não quer ir embora daqui. E que, de alguma maneira, entre aspas, teme a morte. E a morte, na realidade, é aquele portal aonde vai exigir de nós uma separação. E a gente não quer se separar de ninguém. A dor maior da questão da morte é a separação. E em vida, entre aspas, a gente não quer se separar. Vamos imaginar na morte, aonde se apaga aquela vida material que estava em permanente contato com a gente. Então, a gente não quer isso. Agora, essa parte que vai diferenciar é sempre a questão moral que diferencia. Então, a questão moral, quando ele coloca aqui que cada um é arquiteto do próprio futuro, está na condição de nós reunirmos as forças e da elevação e da responsabilidade e da maneira de agir que nós temos. Então, o que eu estou querendo colocar é que tudo isso, esse item aqui, né, é uma introdução, ele está muito ligado, né, à lei de causa e efeito, né, porque ele fala aqui em consequências, ele fala em livre-arbítrio, ele fala em habilidades, capacidades, tudo isso daí, né, está ligado a essa lei de causa e efeito e, consequentemente, a questão evolutiva de cada um. Então, eu posso, por exemplo, deixar não ter uma determinada virtude, né? E esta virtude, ela, dependendo do grau de importância, porque virtude é virtude e tudo é importante, mas a virtude maior é o amor. Então, para mim, o mais importante é amor e caridade. Então, eu posso deixar de cumprir estas virtudes em determinados acontecimentos, né? E aí, a partir daí, né, é que nós vamos, então, sofrer estas consequências aí, e é o que vai comprovar essa questão de que nós é que criamos e nós é que traçamos o nosso destino. Deus nos dá as ferramentas, né, e nós vamos trabalhar com estas ferramentas que ele nos oferece como as oportunidades de buscar essa evolução e esse saber, né? É mais ou menos, deu para ouvir? Muito bem explicado. Bom, aí ele coloca aqui, ele falou da noção de moralidade que é inseparável da de liberdade, tá? Aí ele continua. A responsabilidade é estabelecida pelo testemunho da consciência. Olha que interessante. Responsabilidade é estabelecida pelo testemunho da consciência, que nos aprova ou censura segundo a natureza de nossos atos. E ele vai além. A sensação do remorso é uma prova mais demonstrativa que todos os argumentos filosóficos. Para todo espírito, por pequeno que seja o seu grau de evolução, a lei do dever brilha como um farol, através da névoa das paixões e interesses. E é por isso, vemos todos os dias homens nas posições mais humildes e difíceis preferirem aceitar provações duras a se abaixarem a cometer atos indignos. Olha que interessante essa colocação do Leon Denis, e ele diz assim, independente do grau de evolução, a lei do dever brilha como um farol. Então, nós sabemos o que é certo e o que é errado. Nós sabemos. E essa névoa, ela é dissipada por essa lei do dever, que ele coloca muito claramente.
a névoa das paixões e dos interesses. Então, quando nós quisermos, quando nós estivermos decididos, quando nós resolvermos seguir adiante, nós vamos, nada vai nos segurar, nada vai nos impedir, porque a lei do dever brilha como um farol. Isso é bem claro que ele coloca aqui para nós. E fala em relação àqueles que se submetem a provas duras para não se rebaixarem a cometer atos indignos. Então, é aquele momento da tentação, é aquele momento que você é colocado à prova entre o mundo espiritual e o mundo encarnado. Porque nós não sabemos que continente vai gerar para nós a nossa morada. Não sabemos se vamos para o hemisfério norte, se vamos reencarnar no hemisfério sul, se vamos ficar na linha do Equador. Vai ser bem reduzido o número. E essa população que está aqui, que está no mundo de provas e de expiações, e muito mais agravada ainda, a maior parte é originária, como também somos, talvez até um pouco mais de tempo atrás, talvez nem nesse planeta Terra, mas a maior parte é do mundo primitivo. Porque eles agem, e nós agimos por instintos. E quando nós vamos olhar os nossos instintos, nós não melhoramos e não tornamos os nossos instintos sentimentos. Porque o nosso progresso é transformar os instintos em sentimentos. E é isso que nós não estamos fazendo ou estamos terminando de fazer, para entrarmos numa nova fase, se assim desejarmos um mundo de regeneração. E aí ele continua. O livre-arbítrio é, pois, a expansão da personalidade e da consciência. Então, o nosso livre-arbítrio, na concepção de Leon Denis, é a expansão da nossa personalidade e da nossa consciência. Então, nós agimos dentro do mundo em que entendemos a vida. Então, nós temos dentro de nós um mundo, e esse mundo, ele é guiado pelo nosso livre-arbítrio. Para sermos livres, é necessário querer sê-lo e fazer esforço para vir a sê-lo, libertando-nos da escravidão da ignorância e das paixões baixas, substituindo o império das sensações e dos instintos pela razão. Escravidão da ignorância. Quanto mais insistirmos dentro de um propósito de teimosia para alimentarmos o nosso ego ou tentarmos provar os nossos caprichos, estamos aí escravos da nossa ignorância. E é nesse momento que a doutrina espírita entra e nos chama a atenção em relação a isso. E vai além. Isto, o mais bonito agora, isto só se pode obter por uma educação e uma preparação prolongada das faculdades humanas. Quais são as faculdades humanas? Inteligência, razão, liberdade, são faculdades humanas. Então, nós precisamos o quê? De uma preparação prolongada das nossas capacidades, das nossas faculdades. Libertação física pela alimentação dos apetites. Limitação dos apetites. Libertação intelectual pela conquista da verdade. Hoje nós temos dúvida do que é verdade. E sempre falamos, interessante isso, a respeito de que a única situação onde não se cabe o ex é para o espírita. Então não existe o ex-espírita. Aquele que se intitula ex-espírita, ele nunca o foi. Porque uma vez espírita, nunca mais vai deixar de ser-lo. É a mesma coisa do cristão. Não existe o ex-cristão. Ele nunca foi cristão. A partir do momento que ele é um cristão de verdade, ele nunca vai deixar de ser. Então é a mesma coisa que renegar Jesus. Não tem como. E é por isso que essa libertação intelectual pela conquista da verdade.
Libertação moral, pela procura da virtude. Pela procura da virtude. Aí nós vimos a virtude aqui. Perseverança, prudência, energia. Nós vimos aí dever. Nós vimos aí provações duras, humildade. Aí nós vamos ver virtude. Virtude, quando em conjunto se torna moralidade. Ou seja, somos indivíduos que buscam a moralidade pelo aumento das virtudes. Não por títulos. Porque a única coisa que nós não podemos ser é sermos moralistas, de forma alguma. Nós temos que ser moralizados. Isso é o mais importante. É esta a obra dos séculos. Mas, em todos os graus de sua ascensão, na repartição dos bens e dos males da vida, ao lado da concatenação das coisas, sem prejuízo dos destinos que nosso passado nos inflige. Aqui, destino que o nosso passado nos inflige. Há sempre lugar para a livre vontade do homem, mesmo entendendo que temos que pagar determinadas dívidas. Vai sempre ter lugar para a nossa livre vontade. E é por isso, inclusive tem um monumento dos armênios lá na estação armênia, se eu não me engano, e nesse monumento diz assim: pode acorrentar minhas mãos, pode acorrentar meus pés, pode vendar meus olhos, mas meu coração continuará a gritar por liberdade. Isso é interessante. Por quê? Porque você sai do âmbito físico e você entra na situação, mesmo que o passado inflige a nós, mas há sempre lugar para uma livre liberdade, para uma vontade ser exercida. Por mais que você possa estar trancafiado em qualquer lugar, tolhido de sua liberdade física, a liberdade moral jamais é tirada de você. A liberdade de pensar, de raciocinar, de agir dentro do seu mundo mental, da sua livre escolha pelas coisas boas, pela virtude. Isso é aquilo que a doutrina espírita nos ensina. E é disso que nós precisamos. Eu sei que foi um pouco longo e nós ficamos aí no 12, tá? E na semana que vem a gente vai fazer o 13. E vai assim, gente, porque agora nós vamos terminar aqui o nosso capítulo logo, que ele vai até o 18. E depois nós vamos para o último capítulo do nosso Evangelho, tá? Então vai ser dia 28/9. Então, essa ideia com relação ao livre-arbítrio, aquela ideia que a gente já carrega em nós, o que é certo, o que é errado, que pesa, na verdade, né? Até na leitura você citou, né, que é justamente o remorso, né? Isso, ele mostra, né, ou seja, a nossa própria consciência mostrando onde a gente errou, né? Isso pesa. Mas é interessante quando a gente fala sobre peso de responsabilidade, né? E até o que a Lucila estava falando, independente de ser espírita, porque ser espírita não me assegura nada. O que ele me antecipa é um conhecimento, me dá condições de, se eu quiser, de acordo com a minha boa vontade, eu me fazer uma pessoa melhor e trilhar melhor o meu caminho. Mas é interessante que a gente vai encontrar pessoas no interior do Brasil, pessoas em regiões até sem recursos, mas que têm uma linguagem muito simples, mas tem uma profundidade moral na sua conduta que é impressionante, né? Assim como nós vamos encontrar pessoas intelectuais, pessoas muito bem estabelecidas, que têm acesso a todo tipo de informação, mas que a moralidade não é tudo isso, né? É lógico, a gente tem que considerar a questão daquilo que já foi evoluído, mas tem outro que é aquela questão de escolha mesmo, né? Porque o intelecto, ele me ajuda a melhor pensar
né? A melhor fazer escolhas que sejam realmente saudáveis. Mas é uma questão de oportunidade. Questões materiais, nem sempre a gente vai atrás disso, né? Então, assim, o que eu estou colocando até o peso da responsabilidade de nossos atos, nem depende, né? Ser espírita, porque eu procuro não olhar só o espírita quando eu estudo, viu? Eu olho numa forma geral, né? Porque, assim, cada um está onde tem que estar, de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a necessidade de cada indivíduo. Mas cada um já traz a sua bagagem. Essa noção, né, de liberdade, que eu acho que é uma coisa natural mesmo, né, conforme se colocou no texto, é uma coisa natural que está no interior do indivíduo, a questão do livre-arbítrio, né, que são coisas assim que a gente vivencia e trabalha isso de acordo com a realidade de cada um. Os pesos, sobre nós, ele vai pesar sempre de acordo com o momento em que eu estou fazendo meus escolhos, né? De tudo isso que eu vejo, Marcos, você até citou certos indivíduos, e eu estou tentando lembrar que você falou de uma lata com pregos, sobre aqueles que já têm uma condição moral e outros que ainda nem têm essa condição, e o embate, né, pelo que a gente está vivenciando hoje. Eu falo isso pelo seguinte, o peso da cobrança em cima desses indivíduos que pode estar vindo, de onde você falou, de mundos primitivos, é menor sobre nós que já temos alguma consciência, um entendimento acerca da vida, a mecânica da vida, conforme a Linda falou, lei de ação e reação, tudo isso a gente já sabe. O peso é grande sobre nossos atos. Mas e aquele que tira a vida e ainda ri, não tem nenhum sentimento? Nós outros, tenho certeza, se a gente tirar a vida de alguém, não que a gente não possa fazer isso, mas se a gente fizer, será que a gente se perdoa? Será que a gente consegue se perdoar? Como que a gente convive com isso? E tem uma parcela de pessoas, homens e mulheres, que é indiferente. Né? Recentemente, tem vários casos aí de filhos e filhas tirando vida dos pais e são totalmente indiferentes. Vão até no velório dos pais e ficam frios, indiferentes. É o momento do espírito ainda, né? Então, esse negócio do peso, porque se a gente pensar até dentro do entendimento humano, aqui nós, aqui enquanto encarnados, como cobrar alguma coisa de um homem que não entende que é errado? Né? De repente, o momento daquele indivíduo, não que ele não tenha responsabilidade, porque eu quero dizer assim, né, porque para você responder a algo, você precisa ter consciência daquilo. Só que tem indivíduo que, por mais que você mostre que é errado, ele não vai entender. E aí eu acho que tem esses dos mundos mais atrasados aí. Porque tem comportamentos, tem situações que realmente... E as pessoas não entendem que é errado. Para eles não é errado. Então, assim, o peso, ele vai variar muito de acordo com o momento evolutivo de cada indivíduo, independente de qualquer tipo de religião, qualquer crença. Não é isso? Justamente isso aí. Agora tem mais... alguém que quer fazer mais alguma colocação, que a gente vai partir para o encerramento. Ninguém mais? Então vou pedir para a Linda encerrar para nós. Uma boa noite a todos. Elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga que nos assessorou no entendimento desse estudo, agradecemos por mais esta oportunidade de juntos estarmos para nos instruir, para nos orientar uns aos outros em relação a a conduta de vida e em relação de cada um de nós, onde o livre-arbítrio traz a nossa responsabilidade os acontecimentos que nos são determinados e pelos quais temos de passar conforme os desígnios de Deus. Encerramos este estudo
com muita reflexão, com muita meditação sobre a nossa própria conduta, né? E buscando aproveitar o máximo possível deste ensinamento de hoje. Com a prece de Jesus, encerramos o estudo de hoje. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. Boa noite, tchau, tchau, gente. Boa noite a todos. Tchau. Tchau, Boa tchau. noite.